Nós cremos que Deus tem uma vontade que é boa. Todo mundo tem boa vontade, né? E tem uma vontade que acha que é boa também. Isso é bom, é para o bem, para mim, para a minha casa, para o meu país, para a minha vida, para o meu trabalho, para a minha igreja. Mas nós não temos uma vontade perfeita. Nós não conhecemos tudo. Nós não sabemos de todas as coisas. Muitas coisas estão ocultas ao nosso conhecimento para as decisões perfeitas, para que a vontade seja perfeita, né? Mas Deus tem vontade agradável, vontade perfeita, né? O difícil para nós, irmãos, é descobrirmos qual é a vontade de Deus. Em algumas coisas a gente olha para a Bíblia, a gente lê, a gente descobre rápido, né? Qual é a vontade de Deus para que o homem se salve? É que Cristo fosse enviado ao mundo, e Ele enviou. E que hoje esse homem creia que Jesus de Nazaré é o enviado por Deus ao mundo para salvar o perdido. Então, a vontade boa de Deus é que trilhemos o caminho que está em Cristo, que nos leva à sua presença. Isso para nós é claro. O difícil é encontrar a vontade de Deus nas coisas concernentes às circunstâncias da vida. Vai ter que nos levar a olhar um pouco mais a palavra de Deus, vai ter que nos levar a considerar outras coisas ainda além da palavra de Deus. Então hoje nós vamos meditar um pouco, vamos tentar descobrir, a partir, é claro, de textos bíblicos, né? Como compreender a vontade de Deus. Se ela é boa, se ela é perfeita, eu quero. Quero compreender, quero exercer, quero viver, quero usufruir, quero receber da vontade de Deus. Todo mundo quer o que é bom, todo mundo quer o que é perfeito, naquilo que não há falha, né? Mas como entender? Às vezes, em algumas situações, em algumas circunstâncias, é um pouco mais difícil. Por exemplo, qual é a vontade de Deus nas questões eleitorais de 2018? Qual é o candidato que na mente de Deus já está certo, que de alguma forma vai conduzir o nosso país e vai conseguir promover o que é bom, dentro da vontade de Deus? Porque a Bíblia diz que ninguém se estabelece num governo, senão da vontade de Deus. Jesus disse a Pilatos, você não seria governador e ninguém teria nenhuma autoridade se o Pai não o desse. Então tem uma vontade de Deus já, estabelecida na mente de Deus, no coração de Deus. Como descobrir? Diante de candidatos que a gente avalia, todos eles têm as suas falhas, suas imperfeições, e alguns deles as suas virtudes. Então, para a gente escolher bem, levar o voto certo, dentro da vontade perfeita de Deus na urna, como é que faz? Como compreender, como descobrir, né? Às vezes você está querendo tomar uma decisão, né, na sua vida. Vou fazer um curso de faculdade, vou fazer uma faculdade, eu vou buscar um trabalho, um emprego. Aonde eu vou buscar? Que faculdade eu quero fazer? Que curso eu quero fazer? Né? A Bíblia não fala para você, vai fazer medicina, né? Vai caminhar no ministério pastoral. Não. Mas há uma vontade de Deus para a sua vida. Aonde você vai morar, aonde você vai trabalhar, no que você vai colocar a sua vida, como você vai investir o seu dinheiro, como você vai administrar suas finanças. Isso tudo, às vezes nós não sabemos, ficamos em dúvida, né? Vou aplicar agora em dólar, que está subindo, vou aplicar na bolsa de valores, aí, em alguma coisa mais rendável. Então, eu não sei. Algumas coisas nós não sabemos, temos dúvida. Não temos uma convicção plena no coração de que esta é a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Mas nós queremos descobrir, nós precisamos descobrir. Porque é essa vontade que nós temos que realizar, é nela que nós temos que colocar a nossa vida, os nossos recursos, os nossos dons, o nosso talento, o nosso empenho, a nossa dedicação. É aí que nós vamos aplicar os nossos dias. É claro que nós conhecemos uma vontade geral e grandiosa de Deus, que a nossa vida glorifique o seu nome, eu não tenho dúvida, em tudo, junto a todas as coisas. Mas eu estou falando diante das circunstâncias da vida, nas decisões, nas escolhas que a gente tem que fazer. Então nós vamos tentar descobrir alguma coisa na Bíblia que nos ajude, que nos aponte uma direção, de maneira que nós possamos chegar mais perto disso. Possamos avaliar, né? Como acertar mais, como andar mais na vontade de Deus e menos na nossa. Menos naquilo que nós queremos, mais daquilo que Deus quer. Porque as dúvidas, elas existem, né? Na família,
É hora de eu ter o filho agora, eu vou esperar um pouco mais. Onde nós vamos colocar os nossos filhos para estudar? Como nós vamos conduzir a educação das crianças aqui em casa? Então, algumas coisas são de liberdade de decisão, né? Mas qual a decisão melhor? Então, há muitas dúvidas para nós com respeito à vontade de Deus. Quero ler um texto de Atos capítulo 15. Quero que você abra a sua Bíblia, esse texto não está projetado, você pode acessá-lo aí também no seu celular. E daí nós vamos avaliar algumas questões, tá? Atos 15, eu começo a leitura no verso 22, vou até o verso 29. O momento da vida da igreja é um momento de decisão também. O evangelho vai alcançar agora não apenas judeus, mas gentios, estrangeiros. Paulo e Barnabé fazem a viagem missionária, a partir do capítulo 13 de Atos. Primeira viagem missionária. Com a primeira viagem missionária, gentios e estrangeiros recebem o evangelho. Vem em Jesus o Salvador. Surge uma questão, o judeu, ele tem um pacto de aliança com Deus que os torna filhos de Deus, a circuncisão dos meninos. É o pacto de aliança. Agora, gentios não têm essa tradição, não têm essa cultura. A pergunta da igreja é, qual é a vontade de Deus? Que os gentios apresentem os seus filhos para a circuncisão, os gentios cristãos, que estão se agregando à fé. E aí então há uma assembleia na igreja de Jerusalém, há uma conversa, há uma busca por direção de Deus, e eles vão enviar pessoas com a resposta à igreja estrangeira, o que eles entendem que Deus requer dentro da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então acompanhe aí, irmãos, esse é o contexto, tá? Esse é o contexto. Acompanhe aí com atenção, a partir do verso 22, capítulo 15, Atos dos Apóstolos. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens, dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos que entre os gentios em Antioquia, Síria, Sicília, saudações. Sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Então, essa é uma carta que é enviada à igreja de Antioquia da Síria e também da Cilícia, com uma resposta a uma questão que se levantou e que levantou certas dúvidas no coração, na vida da igreja. E houve uma forma, uma maneira, houve um projeto que foi usado, um caminho que foi tomado para se chegar a uma decisão que eles entendem aqui conforme o versículo 28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, aquilo que agora vos escrevo, vos envio, vos ordeno. Né? Então o contexto é de situações novas, de circunstâncias novas, onde a dúvida surge no coração. Passos têm que ser dados, decisões têm que ser tomadas, ações, né, que vão dar continuidade à vida, vão dar continuidade à vida da igreja, a história da igreja, o procedimento da igreja, o professar de fé que a igreja tem no mundo, na cidade, na região. E é preciso que se resolva essa questão para que a igreja continue a caminhar com segurança.
Porque as dúvidas levantadas, diz o texto aqui no verso 25, que algumas pessoas levaram, 24 e 25, levaram algumas palavras, levantaram algumas dúvidas, que estavam gerando transtorno, transtornando a alma. Então, algumas dúvidas, de algumas situações que surgem, de algumas respostas que nós não temos, de alguns caminhos que nós não encontramos ainda, transtorna a nossa alma, preocupa o nosso coração, porque coloca em risco a nossa família, dependendo da forma que eu vou falar, do que eu vou falar, da posição que eu vou tomar, do nome que eu vou eleger, ou contribuir para que seja eleito, dependendo daquilo naquilo que eu me envolver, na situação, na circunstância que eu apoiar, resultados vão vir. E aí eu tenho que entender que a minha vontade pode ser boa, mas não é perfeita. Aí eu tenho que buscar da vontade de Deus, e é isso que a igreja faz aqui. Ela se reúne em assembleia e ela começa a conversar, e em razão dessa conversa, que envolve esse texto e o contexto dele, nós vamos descobrir algumas coisas aqui. Primeiro use a cabeça, faça uso da sua capacidade de avaliação. Deus nos deu sabedoria. Sabedoria é algo que existe em Deus, faz parte dos atributos de Deus. Deus é totalmente sábio. Deus não erra nos seus conselhos, Ele não erra nos seus propósitos, Ele não erra na sua vontade, porque Ele é sábio em todas as coisas. A sabedoria de Deus se manifesta na criação de Deus, a maneira complexa, mas a maneira perfeita com que a criação foi feita. Manifesta para nós o quanto Deus é sábio, no seu propósito, no seu querer, na sua vontade. Deus não teve que fazer uma coisa e melhorá-la depois, porque Ele descobriu, alguns erros naquilo que foi feito. Não, Ele criou a criação, e essa criação é perfeita. Ele teve um plano de salvação em Cristo que não precisa ser refeito, repensado. Os anos correm, a sociedade muda, as descobertas também, o conhecimento científico se multiplica. A salvação em Cristo continua eficaz, continua necessária, continua presente, continua atendendo aquilo que Deus fez. É sabedoria de Deus. Quando Deus foi criar o mundo, Ele não pediu conselho a ninguém. Deus chega a falar isso para Jó, fala: Jó, você está questionando o que eu faço, a minha vontade, o meu querer? Em algum momento está pensando que não é perfeito, que não é bom, que não é agradável? Eu te pedi conselho quando fui criar o mundo? Por acaso, o salmista chega a dizer: Deus se aconselhou com alguém, no céu ou na terra, debaixo da terra, para criar do nada? Todas as coisas que foram feitas de maneira perfeita foram criadas e até hoje existem, dentro do propósito, do querer, do sustento, da boa mão do Senhor. Então, Deus, Ele tem sabedoria. E quando Ele criou o ser humano, Ele formou a sua imagem e semelhança. E uma das coisas que Ele deu para o ser humano é a capacidade de entendimento. Você tem também sabedoria, você tem cabeça, você tem cérebro, você pensa, você reflete, ou você tem condição de refletir, de avaliar. Então, nas situações que envolvem a nossa vida, onde a gente tem que tomar alguma decisão, alguma escolha, no propósito de fazer o que é certo, e de realizar a vontade que é boa, que é perfeita, nós temos que usar a cabeça, com a boa capacidade de avaliação que a gente tem. E isso é para todas as coisas na vida. Eu vou trabalhar, vou escolher uma área de atuação, eu tenho que pensar, que área será que eu tenho maior aptidão, maior facilidade para lidar, maior possibilidade de alcançar resultados? Não posso fazer uma opção apenas pelo salário. Por quê? Eu posso me dar mal. Eu vou ser um sujeito que vou trabalhar naquilo que eu não gosto, não vou render o que eu poderia render, não vou ter alegria para fazer que eu deveria ter, vou encontrar problema e vou ser problema lá na repartição do meu trabalho, na empresa, na escola. Por quê? Porque eu não fiz uma avaliação bem feita e fiz uma escolha errada. Vou escolher um candidato, eu tenho que avaliar algumas coisas. Eu não conheço todo mundo, eu não conheço todo mundo de perto.
Eu não conheço o que pode fazer o poder na vida desse sujeito, na cabeça desse sujeito, mas eu sei que se você quer conhecer bem uma pessoa, dá o poder para ela. E vai começar a transparecer coisas que antes não transparecia. Vai começar a existir coisas que antes não existiam. O poder corrompe o cidadão. Num país de corrupção, isso tem que ser levado adiante. Quem já está na corrupção não pode ser reeleito. Não pode ser candidato de crente. Não pode ser candidato de quem imagina que, de fato, tem e busca a vontade boa, agradável e perfeita. É só você avaliar, usar da sua inteligência. Deus te deu cabeça para isso. Alguns têm uma grande, outras têm umas pequenas, mas todas têm um cérebro que funciona. A igreja, ela tem uma dificuldade aqui nesse texto. Ela senta e ela começa a avaliar. É justo pedir dos estrangeiros algo que Deus exigiu dos judeus? É justo querer que os estrangeiros adotem uma cultura que é nossa, um princípio cultural estabelecido por Deus, a nação de Israel, para aqueles que vão sendo feitos filhos de Deus, filhos de Abraão, agora pela fé e não mais pela aliança da circuncisão? É justo? Eles chegam à conclusão de que não é justo. Numa avaliação, dentro da capacidade de raciocínio, usando a cabeça. Irmãos, Deus nos deu capacidade de avaliar. Para fazer a escolha certa do cônjuge, para fazer a decisão certa do momento que nós vamos ter os nossos filhos, de que tipo de educação nós vamos dar para eles, nesse mundo que nos desafia a dar uma educação, né, cristã, num mundo cada vez menos cristão. Temos que avaliar aonde nós vamos, no que nós envolvemos, aonde nós colocamos o nosso dinheiro, o nosso recurso, como nós administramos o nosso dinheiro. Então, é importante, irmãos, ter essa compreensão. Você quer entender qual é a vontade de Deus, quer compreender a vontade boa e perfeita, você precisa fazer uso da cabeça. A avaliação, pare para analisar. Não faça de qualquer jeito, não faça no impulso, não faça com um propósito errado. Avalie todas as possibilidades, avalie as dificuldades, avalie aquilo que hoje está sendo possível, avalie porque algumas profissões, por exemplo, que já existiram, já foram lucrativas, hoje não existem mais. E os jovens pode ser que estão investindo aí o seu conhecimento em áreas que no futuro não vão existir mais como profissão. Então tem que avaliar, tem que pensar, tem que olhar o mundo, tem que olhar a corrida do mundo, tem que usar a sabedoria que Deus te deu, porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus, e Ele te deu capacidade de avaliar, porque Ele é sábio, e Ele comunicou sabedoria ao nosso coração, à nossa mente. Então a igreja vai sentar e vai avaliar o que convém aos gentios, o que não convém, o que vai abençoar essa igreja, que ritual, que decisão, que proposta eles devem levar a sério. Então eles descobrem o seguinte: a circuncisão não precisa ser levada, é sábio. Nós avaliamos, nós entendemos que não é necessário. Eleja gente notável. Quando é mencionado aqui Silas, quando é mencionado Judas, aqueles que vão levar a carta, os irmãos de Jerusalém fazem questão de destacar esses irmãos que estão levando a carta aí. São para nós gente notável. O que seria uma pessoa notável, né? Uma pessoa que tem sabedoria naquilo que faz. Uma pessoa que tem comprometimento com o reino de Deus, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Uma pessoa que tem um bom caráter, uma pessoa que tem um bom procedimento, uma pessoa que de fato merece a nossa admiração, uma pessoa notável. Ele está levando, quem está levando a carta para vocês são gente notável. Se você for ler, e é preciso que você leia todo o capítulo 15 em casa, você vai ver que estes homens são escolhidos porque são eles que levantam, porque eles estão fora da igreja de Jerusalém. Eles são gente de fé, mas não são membros da igreja de Jerusalém. E no momento da discussão de fora, eles então vão fazer uma avaliação e vão dizer: olha pessoal, nós precisamos pensar por todos os lados. Às vezes nós estamos muito envolvidos no problema.
com muita vontade de que a coisa saia do nosso jeito, da nossa maneira. E aí nós temos que buscar pessoas de confiança que tenham conhecimento na área para nos ajudar. Pessoas notáveis. O Beto Moreno buscou auxílio do Sebrae para tomar algumas decisões, promover algumas mudanças, tomar um caminho, uma direção na empresa. Então, o rapaz do Sebrae, especializado em empresas, em condução de empresas, foi lá fazer o curso, e ele então depois me contava de quantos detalhes, de quanto conhecimento, de quantas coisas que passam desapercebidas para aquele que está envolvido no negócio e às vezes não percebe que são caminhos, são ferramentas que podem ser usadas, que precisam ser usadas para ajudar naquilo que se propõe numa empresa. Então vai buscar gente qualificada. Há um problema na família, há uma decisão para tomar. A solução há uma atitude para ser tomada com o filho, com a filha. Qual que é o casal qualificado que vai me ajudar? Eu preciso ter algum. Eu preciso enxergar alguém. Eu preciso buscar ajuda. Eu preciso ter alguém que, de fato, conheça, que seja da minha confiança, que esteja a parte do problema, porque aí ele vai ver a coisa como eu não vejo. E ele vai ver as possibilidades que eu ainda não enxerguei, e ele vai enxergar as dificuldades que eu ainda não vi, e ele vai me fazer botar o pé no chão, e não querer que as coisas saiam só do meu jeito, da minha maneira, porque isso é muito fácil para mim, isso é muito cômodo para mim, mas isso não pode ser o melhor, pode me levar a cometer erros, porque é bom para mim, mas nem sempre é bom para toda a minha casa, nem sempre é bom para toda a igreja, para toda a família de fé, nem sempre é bom para todo o meu país. Nós estamos cansados de ver político tomando decisão naquilo que é bom para mim, do jeito que eu quero, do jeito que eu acho, do jeito que eu imagino que deve ser, e o povo e a nação vai se afundando em ruínas, em desgraça, em crises. Por quê? Porque não está sendo levado em conta o contexto todo. Não está sendo chamado um especialista que possa dar uma direção diferente. Não tem existido esse interesse, por isso que muitos erros são cometidos. Às vezes nós erramos nas mesmas coisas, erramos ano após ano, porque não buscamos ninguém de confiança, nenhum especialista, ninguém que está olhando o problema de fora, que possa avaliar as coisas para nós melhor. Quando você vai identificar um quadro, poder olhar a imagem, você não chega com o nariz junto à tela, porque você não consegue identificar tudo aquilo que precisa ser identificado. Você vai ter uma visão distorcida da tela, do que o artista queria colocar. Se é um lugarejo grande, numa praia, numa casa, você cola o nariz na tela, ou você vê só a casa, ou você vê só o barco, ou você vê só o mar. Mas você não tem uma visão ampla de tudo, para saber o que é o melhor. Então, precisa alguém de fora. Quando nós tomamos decisões no conselho, nós agradecemos a Deus, porque nós somos 7. Porque a coisa que eu não vi, o Fred vê. Aquele problema que eu não imaginei que poderia existir, o Josias, ele já viveu, ele vai saber que pode ser que a gente tenha que enfrentar. E aí, nos muitos conselhos, se encontra o melhor caminho, o melhor plano de ação. Então, para se descobrir a vontade de Deus, você tem que usar a cabeça, irmãos, e tem que buscar alguém de confiança. Buscar um especialista na família para cuidar do lar, um especialista na finança para te orientar nas suas finanças, um especialista nas questões profissionais para te dar um caminho, uma direção segura na vida profissional, na guinada profissional que você quer ter. Porque isso está diretamente ligado às decisões, às escolhas, aos futuros, aos resultados que vão vir pela frente. É preciso saber. A igreja, ela se reúne, algumas pessoas de fora estão juntas, elas têm a liberdade da palavra, são gente notável, são gente de boa conduta, são gente de sabedoria, são gente que se porta bem, são gente que merece a nossa confiança, é gente notável. E nós temos que ter essas pessoas à nossa volta, da nossa confiança, para nos ajudar, para nos aconselhar. Sensatos, imparciais, pacificadores. Não busquem insensatos, não busquem porque é seu amigo, não busquem porque já sabe do que você gosta, do que você quer, não busquem vai inflamar o problema, a dificuldade, a discussão, porque às vezes pode ser o mau conselho,
E já a decisão errada, a vontade errada, que vai destruir o seu casamento, vai destruir o seu plano, o seu projeto, vai te levar, às vezes, até para distante de Deus, para longe da vontade perfeita do Senhor. Mas avalie, e com a sabedoria que Deus te deu, identifique sensatos, imparciais, pacificadores, conselheiros cristãos, que exercem a fé que você exerce. Pode ser que você precise de um psicólogo, pode ser que você precise de um psiquiatra. Faça a opção do evangelho, do cristão. Há muito na vida, na mente do psiquiatra por aí, que nada tem a ver com o propósito de Deus. E tem tudo a ver com aquilo que Freud disse, com o que ele pensou. E pode ser que ele tenha razão em algumas coisas, mas ele não tem vontade boa, não tem vontade perfeita e agradável como Deus. Pode ter certeza disso. Agora, aqueles que estudam Freud, que conseguem avaliar perfeitamente com sabedoria o que é bom dali, e é cristão, ele vai te dar uma direção na guinada, na conduzir a sua vida, o seu problema se resolver dentro da vontade perfeita de Deus, porque ele tem um temor a Deus, ele tem um propósito de conhecer a vontade de Deus, e de aplicar a vontade de Deus nos seus conselhos. Por isso é importante ter os irmãos ao nosso lado, porque eles podem nos aconselhar dentro da vontade de Deus, dentro do querer de Deus. E é por isso que na carta vai essa declaração tão preciosa: pareceu bem ao Espírito Santo. Quando ele diz ao Espírito Santo, ele está dizendo o quê, irmãos? Pareceu bem ao próprio Deus. Deus é Espírito. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade.